Mas eu tive um paciente que era um York micro, ele tinha 1,3 kg, ele chamava Kid, e ele estava com 13 anos de idade. Ele começou a desenvolver problema cardíaco. Então ele tinha aquela tosse seca, ficava prostrado, chegava às vezes até ter desmaios. E aí a tutora, ela optou por fazer alimentação natural. Então eu entrei com alimentos específicos para a idade dele, para a patologia dele, eu entrei com taurina, né, para o problema cardíaco dele. Então, além de passar alimentação natural, eu também entro com nutracêutico. Então eu entrei com antioxidantes, mas chegou uma hora, no começo ele comia que era uma maravilha, e acredite se quiser, a tosse dele sumiu. Só que ele começou a hibernar. Ele dormia 2, 3 dias, aí ele acordava, teve vezes que ela ligava pra mim e falava, eu acho que ele morreu. Eu falava, você quer que eu vou ver? Aí de repente ela ia mexer nele e ele pulava. Então ele foi perdendo muita massa muscular, ele foi debilitando. Aí eu entrei com o canabidiol, né? Também hoje em dia é uma área que está muito em alta. Eu entrei com o canabidiol e um pouco de THC um pouco mais elevado. Dei vida pro cachorrinho de novo. Ativei o sistema endocannabinoide dele. Ele começou a comer, mas ele ainda continuava hibernando. Mas ele teve dos 13 aos 17 anos, ele viveu super bem com alimentação natural, com o canabidiol, até o dia que ele teve um AVC. Ele acordou, teve convulsão, ficou totalmente torto, e aí a tutora falou que já não queria mais e a gente fez eutanásia. Mas ele viveu 4, 5 anos com alimentação natural, assim que deu um up na vida dele e eu fiquei impressionada. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Meu nome é Kelly Oliveira, eu sou médica veterinária e serei a host desse episódio de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema que gera muita curiosidade e também muitas dúvidas, né? Tanto aos responsáveis pelos animais quanto aos profissionais que trabalham, né, no dia a dia aí na clínica, na nutrição, na nutrologia, que é a parte de alimentação natural para cães e gatos. E a gente vai falar algumas coisas bem específicas hoje sobre definições, legislação brasileira e a produção responsável desse alimento. Então, para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de convidar e apresentar a doutora médica veterinária Alessandra Giardino, que é nutróloga de cães e gatos. E a Alessandra, ela tem uma trajetória de mais de 2 décadas na medicina veterinária, combinando aí atendimento clínico domiciliar, nutrição aplicada, docência e também trabalha na parte de segurança de alimentos. Ela forma auxiliares veterinários, ela atua como nutricionista e com foco na obesidade, né? Então, dentro da parte da nutrição, ela atua com foco na obesidade e em doenças metabólicas. Trabalha também com bem-estar e nutrologia. Ela tem pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Faculdade Iguaçu, com ênfase em legislação, rotulagem e controle higiênico sanitário. E mais recentemente, ela se certificou, né, em uma auditoria interna, que é a ISO 22000, e também em análises de perigos e pontos críticos de controle, a famosa APPCC. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso Pet Food Podcast. E além da apresentação que eu fiz, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao seu currículo ou mesmo à sua vida profissional?
E aí eu já engato uma primeira pergunta, né? Contextualiza para gente como que a nutrição e a nutrologia entraram na sua vida profissional. Oi, boa tarde a todos. Eu sou formada há 26 anos. Então, na época que eu fiz a faculdade, a gente não aprendia nutrição de pequenos, de cães e gatos. Era mais bovinos, aves, suínos. Então, eu me formei na clínica já com o pensamento em dar ração para os cães. Então, seriam, né? Estava na fase do pet food, estava aumentando, tinha também o lançamento das rações coadjuvantes. E pelos meus 20 anos de formação, eu comecei a dar ração para os pacientes, a indicar ração. Só que eu tenho uma Yorkshire que ela não podia ver eu entrar na cozinha e ela latia. Então ela era obesa, ela tinha assim, ela não tinha nenhum problema metabólico, ela não tinha hiperadrenocorticismo, ela não tinha nada, ela só tinha muito apetite. E pelo fato dela ser muito pequenininha, era muito pouca ração que eu tinha que dar para ela, né? Porque uma ração ela é muito calórica. Então eu comecei a pensar, a nutrição, a alimentação natural já está em alta, eu vou conseguir satisfazê-la e, bem ou mal, vai ser muito mais alimento que ela vai comer pelo fato dela ser mais úmida. E aí eu comecei a estudar alimentação natural. Já tenho aqui 6 anos que eu fiz alimentação natural, agora ela, sim, ela não está no peso ideal, mas ela emagreceu muito, agora ela tem mais qualidade de vida. E dos anos para cá, a alimentação natural ela vem ganhando mais ênfase. Só que hoje em dia a gente tem que se preocupar porque os cães eles não são iguais aos seres humanos, né? Eles precisam de suplemento na alimentação porque cálcio, fósforo, os minerais e as vitaminas que tem nos alimentos não chegam para eles. Então é essa preocupação hoje em dia em relação à alimentação natural. Bom, Alessandra, começando aí pela base, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem aí nas várias plataformas, na sua opinião, né, para formular uma alimentação natural segura, o profissional ele precisa de uma capacitação específica, né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre já falou em vários outros episódios. E como que seria essa formação do médico veterinário e do zootecnista, né, para essa atuação na parte de nutrição, formulação desses alimentos para cães e gatos? A faculdade, ela não te forma para você ser um formulador. Você precisa fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, tem vários cursos. Tem curso para quem quer formular, para quem quer ser responsável técnico de cozinha, inclusive também para quem quer clinicar. Mas precisa fazer uma pós-graduação, porque a gente necessita de um software. Tem um programa que ele vai calcular certinho a quantidade de cada nutriente que o paciente precisa. Na mão, a gente não consegue fazer porque são muitos, muitos elementos. Então, às vezes, você vai na mão, calculando na mão, e aí você põe um cálcio, e quando você vai ver, falta fósforo, ou o fósforo está maior que o cálcio. Então, não consegue formular na mão. Não existe isso de 25% de carboidrato, 35% de proteína. Isso é lenda de internet, não existe, precisa de um software para calcular. Então, ou seja, né, o profissional médico veterinário ou zootecnista que quer trabalhar com essa parte de nutrição, que é para a parte de formulação, né, desses alimentos, ele tem que fazer uma pós-graduação. E a gente sabe também, Alessandra, que nós temos aí muitos cursos sendo oferecidos aí, né, nesses mercados pagos que a gente observa aí, de curso de final de semana, né? O que é que, na sua opinião, o profissional ele sai capacitado? Não, não sai, não é tão simples assim. Você precisa, primeiro, eu acho que para você ser um nutricionista, um nutrólogo, você precisa, primeiro de tudo, conhecer os alimentos. Não adianta você chegar e dar qualquer alimento para o paciente. Os alimentos, eles são ricos em propriedades que atuam para cada estágio de vida. Então, vamos supor, você não vai pegar um filhotinho e dar para ele batata doce. Entende? Ele precisa de uma energia rápida. Então, ele vai precisar de um carboidrato de ação rápida. Então, não adianta só você fazer um cursinho de final de semana para aprender
o que você vai pôr e fazer uma comida para dar para vários tipos de animais. Você precisa saber qual alimento precisa entrar naquela nutrição para o paciente. Isso é importante porque como eu sou da docência, então eu escuto muito, né? O profissional ele acaba de formar, aí ele tá lá perdido, né? Ele vai querer começar a fazer alguma coisa, né? Que ele tem um retorno mais rápido e aí ele resolve que ele quer fazer nutrição, mas lá na faculdade dele ele nunca fez nutrição, né? Ele nunca nem pegou as disciplinas de nutrição que são ofertadas. E aí ele pega e vai lá e faz um curso rápido, né, de alimentação natural, achando que vai conseguir. E na verdade, pessoal, né, isso aí a gente sempre comenta, né? Um curso, um curso de nutrição, para você ser um nutricionista e um nutrologista, né, um nutrólogo veterinário, você precisa fazer uma especialização. Então, assim, esse é o básico, né, que a gente recomenda. Então, fazer cursos de aperfeiçoamento, especialização. Por quê? Porque é muito dinâmico. Então, hoje eu tenho aquele insumo, amanhã eu tenho outros insumos que vão sair muito melhor naquela condição do animal. Então, a gente precisa estar sempre, né, atualizado, sempre se atualizando através de cursos, congressos, para que a gente se torne um profissional cada dia melhor. E aí, né, já engatando essa questão aí, né, dessa atualização, dessa movimentação toda que a gente tem aí em relação à nutrição. Nos últimos anos, esse interesse, né, como você já falou, né, que você já trabalha aí há 26 anos como médica veterinária, há mais de 6 anos que você está fazendo essa parte da formulação, que você vem estudando sobre isso, melhorando, se capacitando. Então, o interesse pela alimentação natural, ele é muito visível, né? Então, muitos clientes, né, eles já chegam no nutricionista ou no nutrólogo veterinário querendo realmente mudar a alimentação do seu animal. Então, esse interesse ele aumentou bastante. Mas, tecnicamente, né, o que é alimentação natural? Bem, tecnicamente, a alimentação natural, ela é uma dieta com os alimentos frescos. Não digo crus, porque crus o mapa proíbe. É alimento fresco, então seria todos in natura, né? Uma berinjela, abobrinha. E aí eles são levemente processados. Eles passam por cozimento, que é algo que precisa, é necessário pelas boas práticas de fabricação. E aí eles são os mesmos para o consumo humano. Então, a alimentação natural que a gente usa em pet é o mesmo que o humano também come, o alimento natural. Ele precisa ser balanceado e ele também tem que ser livre de conservantes e de corantes. Em relação assim à regulamentação, à legislação, que pelo seu currículo você, né, tem estudado bastante, você estudou muito sobre isso. Então, dentro da legislação brasileira, existe uma definição clara ou ainda, né, o que a gente chama de vácuo normativo? Existe uma regulamentação mais clara em relação à alimentação natural? Sim, a legislação brasileira ela traz sim uma clara definição e quem fiscaliza é o MAPA. Então, as fábricas de alimentação natural, elas são isentas do registro no mapa, mas elas precisam sim seguir as normas de boas práticas de fabricação, de rotulagem e de rigor sanitário. Então, assim, é proibida a comercialização de carne crua pelo mapa e é obrigatório em todo mês informar um relatório mensal de produção. Então, tem uma lei, a lei número 6.198/74, e o decreto de lei 6296/07, que é o que fiscaliza a produção da alimentação natural no Brasil. Então, nós temos sim uma fiscalização pelo mapa, não é vago, não, assim como o pessoal acha. E isso que você comentou, né, sobre a fiscalização, vem muito, é importante as pessoas saberem que isso existe, por quê? Porque hoje muita gente também quer empreender, né? Então, o brasileiro ele é extremamente empreendedor. Então, já seguindo nessa parte, né, do empreendimento, da montagem dessas, né, pequenas cozinhas que a gente chama, quem que poderia formular, produzir e vender esses alimentos naturais aí para cães e gatos? Formular são apenas veterinários e zootecnistas capacitados, né? Que fizeram uma pós-graduação, ou que têm cursos para isso. Agora, produzir e vender, qualquer pessoa pode, desde que elas cumpram as regras que são as normas da Anvisa. Aí é a Anvisa que vai fiscalizar, e porque vai ser uma cozinha industrial.
mas ela precisa ter as normas, né? Seguir tudo. E eu, assim, eu sugiro que a pessoa tenha um responsável técnico para conseguir fazer isso, para não ficar vago, né? Porque o responsável técnico, ele já sabe ajudar em toda a estrutura do negócio. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Então, aí falando da estrutura, né? Qual que seria o básico, o mínimo, né? Todas essas legislações, regulamentações, elas exigem, por exemplo, a parte de estrutura física, a parte de documentação e a parte operacional, né? Que é uma unidade de produção de alimentação natural, ela precisa para estar dentro da lei. Ela precisa, primeiro, a gente vai seguir a Anvisa. Então, nós vamos supor que a gente vai abrir uma cozinha industrial. Tem lá regras, hoje em dia é tão simples, tão comum, você consegue na internet as regras que precisa o estabelecimento ter. Então, ele precisa primeiro ter uma BITS para você conseguir, né, formalizar, porque por mais que você não precise abrir uma empresa, você precisa ter uma empresa, um CNPJ. Então, tem todas as regras que a Anvisa define. Precisa ter uma área para entrada de produção, uma área para lavagem do produto. Então, precisa de um croquis certo para você conseguir abrir uma empresa. Não pode ser... Poderia até... O mapa, ele não tira da pessoa em ela produzir na casa dela. Ela pode produzir porque é isento de registro. Mas precisa ter umas boas práticas de fabricação. Você precisa ter um utensílio apenas para fazer alimentação natural, você precisa limpar muito bem o estabelecimento antes de fazer, porque tem patógenos, bactérias, então não é tão simples como o pessoal acha, mas precisa ter uns POPs e umas boas práticas de fabricação. Do ponto de vista técnico, Alessandra, e assim, a parte mais técnica mesmo, sem falar da parte do marketing. Quais seriam as principais diferenças, né, de um alimento industrializado, ou seja, aquele alimento comercial, né, o extrusado aí que vem da indústria, e uma alimentação natural caseira bem formulada? O que muda na digestão, na biodisponibilidade e de nutrientes, e quais seriam, né, esses impactos metabólicos no animal? Certo, é assim, a diferença de uma alimentação extrusada, que seria a ração, e a alimentação natural, nada mais é do que a ração são farinhas. Para quê? Para a gente conseguir os pellets, né, os grãozinhos de ração, precisa ser farinha. Então, o que a gente faz? O que a indústria faz? Ela pega lá carne e osso, ela desidrata até virar um pó, uma farinha. Ele pega a batata doce também, cozinha, desidrata, ou então às vezes ela até mesmo ela crua, desidrata até virar uma farinha para quê? Para que haja a colagem do pellet. Então, o que acontece? Pelo fato de ser farinha, ele não tem umidade. Então, acaba sendo altamente calórico. Tem uma ração, a gente tem 3.500 calorias. Então, eles acabam precisando de pouco alimento para conseguir tanto os nutrientes quanto as calorias que eles precisam. Já a alimentação natural, não. Foi como eu expliquei antes, ela vem úmida, ela já vem com a água. Vamos dizer assim, ela não vem seca, igual a ração extrusada. Então, o paciente acaba comendo muito mais alimento para conseguir chegar nas calorias que teria numa ração. Agora, a alimentação natural, ela precisa ser suplementada. Porque mesmo a ração extrusada, ela é suplementada. No final, quando eles pegam todos os alimentos, né, que eles extrusaram, no final, na última camada, eles põem o suplemento de cálcio, fósforo, os minerais e as vitaminas que são necessárias. Então, se a ração ela vem assim, a alimentação natural ela também precisa vir suplementada. Muita gente não quer, mas se não suplementar, não chega nos nutrientes que eles precisam. Em relação à biodisponibilidade dos nutrientes, qual que é a diferença? Na alimentação seca, eles
menos biodisponíveis, por quê? Porque eles não foram cozidos. Igual hoje em dia a gente tem uma ração coadjuvante, que seria uma para hipoalergênica, onde a proteína é hidrolisada. O que seria uma proteína hidrolisada? Eles pegam a proteína, eles cozinham a proteína para depois desidratar. Então ela fica mais biodisponível. Por quê? Porque a proteína ela foi aberta em mais aminoácidos, aumentou mais a biodisponibilidade dela. E assim, em relação à sua formação, né, na área da segurança de alimentos, né, no ISO 22000, né, claro que isso faz toda uma diferença na vida de um profissional. Então, como que ocorre na prática a fiscalização do Ministério da Agricultura em estabelecimentos que fabricam alimentos, né, o natural, fresco? É bem triste a situação no Brasil, porque o mapa ele só vai fiscalizar um estabelecimento se houver denúncia. Enquanto não tiver denúncia para eles se está produzindo ou não, para eles não vai ter muito significado. Mas vamos supor que teve um estabelecimento que ele foi denunciado. Então, eles vão, né, até o estabelecimento e eles avaliam toda a segurança na fabricação desse alimento. Então, existe um manual que ele é da BIMPET, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, que é a principal referência para o setor, porque ele aponta todos os parâmetros nutricionais e metodologias analíticas, né, dos programas de qualidade. Então, é isso que eles vão avaliar. Mas para ter a fiscalização do mapa, hoje em dia é apenas com denúncia. Eles não vão. Assim, você pode virar e falar: olha, eu abri uma empresa e eu gostaria que vocês viessem fiscalizar para dar um aval que está tudo ok. Aí eles vêm, mas se não, eles só vão mesmo através de denúncia. Teve uns 2 cachorros que. Tipo, eu tenho 2 cachorros meus e eles comem a alimentação desse local e eles passaram mal e eu achei que poderia ser pelo alimento, e aí eu vou e denuncio ao mapa. Aí o mapa vai e fiscaliza o local. Entendi. E como que seria, assim, né, a preparação desses estabelecimentos, desde o planejamento até o dia a dia na sua produção, a fim, né, visando aí não ter nenhum problema em relação a essas fiscalizações? O maior erro, né, das pessoas está na falta de usar os manuais, né, que seriam as boas práticas de fabricação, e os POPs, que seriam os programas operacionais padrão. São manuais diferentes. Um é como você faz o alimento todo dia e o outro são os imprescindíveis, que seria o BPF. Então, além disso, você ainda precisa ter uma limpeza de caixa d'água, uma detetização, os locais de manuseio separados, como eu disse anteriormente, tem um local para você pegar o alimento cru, lavar o alimento, arrumar o alimento, para depois passar para um outro local. Porque às vezes você pega em grande quantidade, vamos supor que você pegou do Ceasa, pode vir com pragas, até mesmo com dejetos de animais, alguma coisa, e você vai contaminar o seu ambiente. Então, as boas práticas de fabricação para um local onde você vai lidar com o alimento é o imprescindível. Bom, Alessandra, em relação à sua pós-graduação em ciência de alimentos e à sua certificação em APPCC, na sua visão, qual que é o erro crítico, né, mais comum que os pequenos produtores de alimentação natural eles cometem em termos de segurança microbiológica, a parte de conservação, o equilíbrio nutricional? O que que pode, em relação a isso, né, em relação a esses erros, o que que pode colocar o animal em risco? Tudo, né? Porque assim, a partir do momento que você não tem uma boa manutenção nos alimentos, você pode entrar com bactérias, ou até mesmo, né, a gente já teve casos fora do Brasil de alimentação crua para gatos, que acabou disseminando tuberculose em bovis para 8 felinos, e teve 4 responsáveis que também acabaram desenvolvendo a tuberculose pela falta de higiene da alimentação. Então, eu acho que o maior perigo seriam as zoonoses. Eu acho que quando entrar alimentação natural, se tiver um boom, alguma coisa que teve alguma zoonose, alguma doença que passou para o ser humano, aí eu acredito que o mapa realmente vai ver como algo imprescindível para fiscalização. E
Em relação aos seus atendimentos domiciliares, né? Então, lá no currículo, a gente comentou que você faz esse tipo de atendimento, né? Além disso, você ministra cursos, né? Você dá aula, faz consultoria nutricional e estuda a parte de segurança de alimentos. Com essa visão, né, que a gente nota, a gente comenta assim, a visão 360. Então, você tem uma visão de todo o processo. Então, desde a formulação, a regulamentação e a aplicação desses produtos. Onde que o Brasil, né, agora falando aí nível nacional, onde que o Brasil erra mais na parte de regulamentação da alimentação natural? Assim, eu acho que para o mapa, né, para o governo em si, enquanto não está afetando a população, está tudo certo, entende? Então, até começar a ter algum boom, alguma coisa que não que está prejudicando o ser humano, aí eu acho que a fiscalização aumenta. Até então, por ser pelo fato de ser pet, eles não se preocupam tanto. E o que que você gostaria de ver, né, de mudanças aí, né, nos próximos 5 anos em termos de regulamentação, de fiscalização ou mesmo de capacitação profissional? Eu acredito que nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, muitas doenças que antes o veterinário não via por falta de nutrientes vão começar a aparecer. Então, hipotireoidismo secundário, uma deficiência de cálcio, ou uma alimentação desbalanceada com muito fósforo em relação ao cálcio, para ter problemas renais. Então, isso eu acho que ao longo dos 5, 10 anos vai começar a dar o boom, porque eles vão começar a ter doenças que antes eles não tinham. Então, eu acho que a visão do veterinário vai ser diferente em relação a isso. E não só pegar curso de internet que fala lá 30, 20, 10, víscera, o carboidrato e sair jogando assim para o paciente. Eu acredito que ao longo do prazo, as doenças que antes a gente não via vão começar a aparecer e aí vai ter a mudança. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a gente observa, né, que é uma tendência crescente, né, muitos responsáveis por animais utilizarem em algum momento, né, seja por vontade mesmo, né, de dar esse tipo de alimentação para o seu pet, ou seja por uma necessidade. Então, às vezes, alguns alimentos comerciais, eles não conseguem equilibrar todos os problemas clínicos que o paciente tem. Então, a alimentação natural, ela sem dúvida, ela é uma alternativa super válida, né, para equilibrar isso. Então, por exemplo, o paciente idoso, mas que tem algum problema clínico, ou ele tem obesidade e outros problemas clínicos, então, assim, a gente não tem, dentro da indústria, a gente não consegue, às vezes, né, associar uma alimentação adequada para as duas condições clínicas do paciente. Então, considerando, né, que é uma tendência, os nossos animais estão vivendo cada dia mais, graças a Deus, né? É, a alimentação natural ela vem para auxiliar, né, tanto os profissionais quanto os responsáveis nessa questão. E aí, agora, antes da gente, né, finalizar, eu gosto muito dos profissionais que eu termino entrevistando, que eles me contem ou um caso de sucesso ou um caso de insucesso dentro da sua área de atuação. Então, pelo que eu vi, a sua área de atuação ela é bem ampla. Você atende domicílio, você atende também, né, a parte das indústrias aí, né, da formulação. Então, você pode escolher. Se você quiser falar um caso de sucesso, né, para animar o nosso ouvinte, ou se você quiser falar um caso de insucesso, né, para mostrar para os nossos ouvintes que essa parte da nutrição, da nutrologia, ela não é fácil, fica à vontade. Então vamos lá, vou falar de um paciente que no começo é alegre, mas acaba sendo final como qualquer outro paciente, né? Acaba vindo a óbito pela idade, pelo tempo. Mas eu tive um paciente que era um York micro, ele tinha 1,3 kg, ele chamava Kid, e ele estava com 13 anos de idade. Já tem uns 5 anos, isso foi logo que eu terminei a pós. Então, eu atendi ele desde filhotinho, e foi logo que eu terminei a pós de nutrição, ele começou a desenvolver problema cardíaco. Então, ele tinha aquela tosse seca, ficava prostrado, chegava a ter, às vezes até ter desmaios. E aí a tutora, ela resolveu, hoje já é responsável, né? Não é mais tutora, é responsável.
Cada hora eles inventam uma coisa. Na minha época era o dono. Hoje em dia, o responsável, ela optou por fazer alimentação natural. Então, eu entrei com alimentos específicos para a idade dele, para a patologia dele, eu entrei com taurina, né, para o problema cardíaco dele. Então, eu além de passar alimentação natural, eu também entro com nutracêuticos. Então, eu entrei com antioxidantes, mas chegou uma hora, no começo ele comia, que era uma maravilha, e acredite se quiser, a tosse dele sumiu. A tutora chegou num certo ponto que ela falou que ela não ia mais fazer exame, ela não ia mais estressar ele, que ela ia continuar até o final com a alimentação natural, até o dia que não tivesse mais jeito. Então ele voltou assim a ter uma qualidade de vida, ele não tossia mais, ele era quietinho por o fato de ser idoso, só que ele começou a hibernar. Ele dormia 2, 3 dias, aí ele acordava, teve vezes que ela ligava para mim e falava, eu acho que ele morreu. Eu falava, você quer que eu vou ver? Aí, de repente, ela ia mexer nele e ele pulava. E aí passou um tempo, ele acordava, né? Ele dormia 2 dias, acordava, ia, comia pouquinho. Então, ele foi perdendo muita massa muscular, ele foi debilitando. Aí eu entrei com canabidiol, né? Também hoje em dia é uma área que está muito em alta. Eu entrei com canabidiol e um pouco de THC um pouco mais elevado. Dei vida para o cachorrinho de novo. Ativei o sistema endocannabinoide dele. Ele começou a comer, mas ele ainda continuava hibernando. Mas ele teve dos 13 aos 17 anos, ele viveu super bem com alimentação natural, com canabidiol, até o dia que ele teve um AVC. Ele acordou, teve convulsão, ficou totalmente torto, e aí a tutora falou que já não queria mais, e a gente fez eutanásia. Mas ele viveu 4, 5 anos com alimentação natural, assim que deu um up na vida dele, que eu fiquei impressionada. Fora pacientes, né, que chegam para mim com triglicérides altíssimo, colesterol, hiperlipidemia, e só com alimentação natural, sem uma única medicação, a gente consegue, assim, arrumar todo o exame clínico dele, o exame, como que fala, bioquímico, pode cortar essa parte, né? Eu acho que corta, pode, como fala, alterar totalmente o bioquímico do paciente só com alimentação natural. Então, foi algo que me encantou, foi a alimentação natural. Nossa, excelente. E aqui o que me impressiona mais é a expectativa de vida que você deu para ele, né? Então, só alterando aí a medicação, né? Estimulando alguns alguns fatores, né? Como o canabidiol, né? O sistema, né? Canabidioide do animal. Então, isso é extremamente interessante, né? Então, o que a gente observa é que a gente consegue, né, com a alimentação, independente dela ser natural ou não, a gente consegue associar com alguns outros elementos que na condição de melhora de condição de vida dos pacientes, né, melhora do bem-estar e, claro, a satisfação do cliente, né, do responsável em ter o seu animalzinho há mais tempo. Com certeza. Bom, Alessandra, e para a gente agora realmente finalizar, depois desse caso, né, que você compartilhou aí com a gente, eu queria fazer com você um bate-bola. Então, o bate-bola é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder bem de forma bem rápida. Pode ser? Pode. Então tá. Então, para você, né, que é uma pessoa, é uma profissional que trabalha muito na parte da regulamentação, o que é um alimento PET responsável? O que é suplementado? Precisa ser suplementado. Precisa entrar com uns 48 ingredientes, né? Vamos dizer assim, que o animal precisa. Ele precisa de alimentos diários, ele precisa de vitaminas diárias, minerais, aminoácidos. Então, um alimento certo é o alimento que ele é suplementado. Ok. E que órgãos fiscalizam a parte do pet food, principalmente a parte de fábricas no Brasil? Um mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E quais são, né? Qual que é o papel dos subprodutos hoje nos alimentos, em especial os alimentos comerciais? O subproduto, né, que a gente fala hoje em dia, seriam os miúdos,
casca da soja, mas não são alimentos ruins, são alimentos que possuem densidade, eles possuem proteínas, eles possuem aminoácidos, eles possuem todos os valores necessários para entrar numa ração ou até mesmo num alimento natural. Então, o papel dele é ótimo. Se ele fechar, se você tiver o seu programa de computador e aí tiver lá todos os nutrientes, né, toda a bromatologia que ele possui, e fechar na sua alimentação, não tenho nada contra. Ok. E agora entrando numa outra fase que eu acredito, né, que você, pela sua experiência e pelo tipo de atendimento que você faz, você já deva ter escutado, né, responsável pedindo ou perguntando a sua opinião em relação à produção, né, de alimentos para pets 100% sem carne. Primeiro, nós vamos falar qual pet. Se for o cão, não tem problema algum. Se for gato, de forma alguma. Tá? O gato é um carnívoro estrito, então quer dizer que ele é estritamente carnívoro. Ele precisa de carne, ele precisa de aminoácidos e ele tem um metabolismo que é neoglicogênico, ele precisa de proteína para fazer todo o metabolismo dele. Então, gatos de forma alguma. Cães, já formulei para pacientes, né, que o tutor ele é vegano e já cheguei a manipular, mas geralmente eu peço para ser vegetariano e peço para pôr pelo menos o ovo. Muito bem. Bom, em relação a embalagens, né, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, né, meio ambiente. Qual que seria, né, o que entra aí em relação à embalagem e responsabilidade ambiental? Hoje em dia, várias empresas elas buscam vários selos. Então, tem selo eco, tem vários tipos de selos para provar para a pessoa, né, para o responsável, que eles são sustentáveis, autossustentáveis ou têm sustentabilidade. Mas eu acho que entra muito marketing. Quando eu era, na minha época pequena, você ia no mercado, vinha um saco de papel onde você enfiava tudo e ninguém sofria em relação a isso. Mas hoje em dia eu acho que é muito do marketing. O marketing mesmo, quando você entra em palestras de marketing, eles falam sobre você comprar um computador ou comprar uma bolsa ou até mesmo um celular e ele vir naquela caixa para a pessoa ter o prazer de abrir a caixa e aí tem outra caixa dentro e outra para depois jogar no lixo. Então eu acho que a pessoa falar de sustentabilidade e depois vir para o marketing e falar que para a pessoa é legal receber algo assim, fica meio ambíguo, né? A gente não sabe muito o que falar. Mas eu acho que embalagem deveria de ser o de menos, o que importa é o que está dentro. Tá? Às vezes você vê uma embalagem linda, mas o que está dentro você se assusta. Então, eu acho que embalagem hoje em dia acaba sendo mais para o marketing e não para o médico. Ok. Bom, pessoal, eu quero agradecer novamente a doutora Alessandra Giardino. Muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente no nosso Pet Food Podcast, né? Foi extremamente esclarecedora, né? Os pontos que a gente abordou aqui. E para você, ouvinte, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Continue nos seguindo e nos ouvindo para saber mais sobre esse vasto mundo do Pet Food. E até breve. Tchau. Tchau.